A Primeira Guerra Mundial, um dos eventos mais devastadores do século XX, não apenas alterou o curso da história, mas também expôs a fragilidade da mente humana diante dos horrores do campo de batalha. Os soldados que enfrentaram as intermináveis batalhas de trincheira não eram apenas vítimas de ferimentos físicos, mas também de profundas sequelas psicológicas. Uma das manifestações mais notáveis desse trauma foi o fenômeno conhecido como choque de trincheira, um precursor do que hoje reconhecemos como transtorno de estresse pós-traumático. Essa experiência angustiante não apenas evidenciou os efeitos destrutivos da guerra na psique, mas também deu origem à psicologia de combate, um campo dedicado ao estudo e tratamento dos traumas de guerra. Durante a Primeira Guerra Mundial, soldados de diversas nações, principalmente na frente ocidental, se viram imersos numa guerra de desgaste, onde as trincheiras eram o epicentro do combate. Os militares passavam longos períodos nesses buracos, muitas vezes sem qualquer contato com o mundo exterior, em um cenário de medo constante, sujeição à morte, doenças, fome e um nível de violência insuportável. O choque de trincheira era caracterizado por uma série de reações psicológicas que variavam de tremores e pânico a insônia, desesperança e até paralisia emocional. O barulho ensurdecedor dos bombardeios, a presença constante de morte e a impossibilidade de escapar da tensão física e mental causavam uma sobrecarga no sistema nervoso dos soldados. Muitos homens que enfrentaram esse tipo de pressão experimentaram uma sensação de impotência total e uma ruptura com a realidade, com consequências profundas para a sua saúde mental. Embora os efeitos psicológicos da guerra já fossem conhecidos, foi a Primeira Guerra Mundial que levou à sistematização do estudo do trauma de combate. O choque de trincheira foi reconhecido pela primeira vez como um distúrbio mental distinto e foi tratado de forma pioneira por médicos e psicólogos da época. No início, o choque era visto com certo ceticismo. Muitos acreditavam que os soldados estavam apenas fugindo da luta ou exibindo fraqueza. No entanto, à medida que o número de casos aumentava e as manifestações do trauma se tornavam mais evidentes, a medicina e a psicologia começaram a dar mais atenção ao problema. Foi durante a Primeira Guerra Mundial que médicos e psiquiatras começaram a desenvolver métodos de diagnóstico e tratamento para o trauma psicológico de guerra. A psicologia de combate surgiu como uma necessidade urgente de entender como o estresse extremo das trincheiras estava afetando os combatentes. O tratamento inicial muitas vezes envolvia terapias de recuperação, por meio de descanso, apoio psicológico básico e a tentativa de reabilitação dos soldados em sanatórios ou hospitais militares. No entanto, isso era apenas o início da evolução do campo. No contexto da psicologia de combate, a psicanálise freudiana desempenhou um papel fundamental. Sigmund Freud, com suas teorias sobre os efeitos do inconsciente e do trauma, ofereceu insights valiosos sobre como os conflitos internos poderiam se manifestar após um trauma extremo. A teoria de Freud sobre os mecanismos de defesa, como a repressão e a negação, foi usada para compreender como os soldados poderiam suprimir suas emoções e lembrar de eventos traumáticos com dificuldade. A psicanálise de combate foi pioneira no tratamento de soldados traumatizados, com psicanalistas começando a realizar sessões terapêuticas com aqueles que apresentavam sintomas de choque de trincheira. Essa abordagem procurava explorar o inconsciente dos combatentes e ajudá-los a entender e lidar com os traumas internos causados pela guerra. Contudo, o reconhecimento de que o trauma psicológico de guerra poderia ser um fenômeno duradouro e profundo demorou a ser amplamente aceito. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, muitos dos soldados que haviam sido diagnosticados com choque de trincheira continuaram a enfrentar dificuldades psicológicas. Os sintomas de desespero, ansiedade, insônia e flashbacks eram comuns, mas o estigma social sobre saúde mental ainda era forte. Muitos veteranos lutaram para se reintegrar à vida civil, frequentemente enfrentando dificuldades para lidar com o trauma psicológico e com o que haviam vivenciado nas trincheiras. Alguns buscavam consolo em substâncias como álcool, outros simplesmente se isolavam sem procurar ajuda. Essa questão foi intensificada pela falta de compreensão de como o trauma de guerra poderia afetar a saúde mental a longo prazo. Muitos dos soldados afetados nunca receberam tratamento adequado e, como resultado, muitos viveram suas vidas marcadas por sofrimento interno,
frequentemente passando de um conflito para o outro, como na Segunda Guerra Mundial, que exacerbou o trauma psicológico dos veteranos da Primeira Guerra. Com o tempo, a psicologia de combate se desenvolveu e se transformou, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, quando o transtorno de estresse pós-traumático, TPT, foi formalmente reconhecido como uma condição psicológica. A compreensão do TPT evoluiu ao longo dos anos, com psicólogos e psiquiatras começando a reconhecer que os efeitos do trauma de combate não eram limitados apenas à guerra, mas poderiam afetar qualquer pessoa exposta a situações extremas de estresse, como vítimas de violência, desastres naturais ou abuso. O diagnóstico de TPT, que foi incluído no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, DSM, pela primeira vez em 1980, refletiu uma maior conscientização sobre as consequências psicológicas da guerra. Hoje, a psicologia de combate envolve uma combinação de terapias, como terapia cognitivo-comportamental, terapia de exposição e apoio social, e continua a ser uma área crítica de estudo, especialmente à medida que novas gerações de soldados enfrentam os horrores dos conflitos modernos. O choque de trincheira e o nascimento da psicologia de combate representam uma jornada dolorosa para compreender as complexas relações entre trauma e guerra. A experiência das trincheiras da Primeira Guerra Mundial não apenas revelou a profundidade do sofrimento psicológico causado pela guerra, mas também impulsionou a criação de abordagens terapêuticas que até hoje ajudam a tratar as sequelas do trauma de combate. A reflexão sobre as consequências psicológicas da guerra exige uma compreensão mais ampla da humanidade, lembrando-nos que, enquanto os ferimentos físicos podem ser tratados e cicatrizados, as cicatrizes invisíveis do trauma psicológico muitas vezes são mais duradouras e complexas. O reconhecimento e o tratamento adequado do trauma psicológico são fundamentais para ajudar os sobreviventes da guerra a recuperar o controle de suas vidas. E a psicologia de combate continua a ser uma ferramenta vital na cura de indivíduos que enfrentaram os horrores do conflito.